Dando continuidade à disciplina GAP, Gestão do Apoio Marítimo, hoje nós vamos entrar no capítulo 4. O capítulo 4 ele se subdivide em conceito, definição de petróleo, definição de gás natural, projeto de um poço, técnica de exploração, técnica de perfuração, técnica de produção, sistema de escoamento de produção. Hoje nós vamos falar sobre os dois itens primeiros, conceito e definição de petróleo, e ao longo das outras aulas a gente vai discorrer pelos demais assuntos do sumário. Sempre lembrando que a apostila é o material base, que vocês podem sempre buscar a consulta, e aqui os slides já é de uma forma consolidada, tá? Para ajudar vocês. Poço de petróleo é qualquer perfuração, seja no mar ou em terra, em vistas a produzir petróleo ou gás. Com o avanço da tecnologia, a gente tem hoje uma redução de tempo em perfuração de um poço, seja no mar ou em terra, como também a gente já consegue especificar tipos diferentes de perfuração conforme a finalidade do poço. Tá? A gente já falou em outras aulas que o investimento em tecnologia e preparação dos colaboradores que a Petrobras faz desde muito tempo, porque as nossas principais bacias estão na Amazônia Azul, ou seja, estão no mar. Então hoje a Petrobras detém uma expertise muito grande da exploração no mar, exploração e explotação do petróleo e do gás no mar. Sim, é importante a gente definir as principais diferenças entre os poços de petróleo existentes. Então, nessa unidade 1 do capítulo 4, que fala sobre poços de petróleo, a gente vai falar alguns conceitos, como, por exemplo, poço pioneiro. Primeiro poço perfurado na busca de um petróleo e gás. Então, é o nome que se dá àquela primeiro poço que vai se perfurar. Poço estratigráfico. Ele visa o quê? Mapear dados geológicos e outras informações relevantes. Um poço de extensão ou de delimitação é aquele poço feito para ampliar ou demarcar limite de uma jazida. A gente viu lá nas unidades anteriores a definição de jazida. Ou seja, jazida já se fala em ter resultado financeiro positivo. Já vale a pena o investimento. Tá? Continuando com essas definições, o poço pioneiro adjacente é aquele que busca o quê? Descobrir novas jazidas adjacentes a uma descoberta que já existiu. Poço para jazida mais rasa. Ele testa a existência de jazidas em profundidades menores. Poço para jazida mais profunda. Testar a existência de jazidas mais profundas. Nesse contexto, dando continuidade a essas definições, ou seja, das pesquisas e testes feitos, e descoberta a viabilidade econômica, a gente então vai passar a definir alguns outros tipos de poços. Poço de produção ou desenvolvimento é aquele que já vai o que? Tirar o petróleo, drenar. Poço de injeção ou poço injetor também. Ele aumenta ou melhora a recuperação de petróleo e gás. Ou seja, normalmente a gente precisa fazer, já tem um reservatório e a gente então vai trabalhar esse reservatório através de um poço de injeção para otimizar ou então para melhorar a produção daquele poço. Poço especial são quaisquer outros tipos de poços que não os definidos já definidos aqui, mas que vão ter alguma finalidade, principalmente em termos de pesquisa. Também podemos classificar os poços segundo seu direcionamento. A figura vai ajudar vocês a entenderem isso. A gente teria poço vertical, poço direcional, poço horizontal. Poço vertical, sonda e alvo na mesma vertical, sem dogleg elevado, ou seja, dogleg é a mudança de direção como está escrito aí. O poço direcional, ele não é na vertical, ou seja, ele vai buscar uma direção específica de acordo com o que foi mapeado na exploração. O poço horizontal, ele
vai exatamente no sentido horizontal, porque ele vai ter um maior aproveitamento daquela jazida, tá bom? Ditos os principais conceitos que vocês podem sempre lembrando acompanhar pela apostila, nós entramos agora na definição de petróleo, no item, subitem 4.2. O que seria o petróleo por definição? Aqui a gente vai consolidar bastante para vocês, né? Principais características do petróleo. É uma substância oleosa, ele é inflamável, ele tem um cheiro característico, tá? Em geral, ele é menos denso que a água e a sua cor varia de negro a castanho escuro, de acordo com a sua qualidade. É objeto de muitas discussões no passado, como eu destaco aí na caixinha azul, e hoje se tem certeza da origem orgânica do petróleo, sendo ele, na verdade, o quê? Uma combinação de moléculas de carbono e hidrogênio. Por isso que a gente fala da exploração de hidrocarbonetos no mar. Tá bom? Também aqui é importante falar sobre a origem. Né? Então, a origem do petróleo é de uma decomposição dos seres que compõem o plâncton. O que é o plâncton? Como eu digo aí, de forma bem resumida, organismos que em suspensão na água, doces ou salgadas, como protozoários, selenterados e outros. Causada pelo quê, gente? Pela oxigenação e ação de bactérias. Daí se surge, daquelas bacias sedimentares, a origem do petróleo. Estes seres decompostos, como eu digo aí, foram ao longo de milhões de anos se acumulando, sendo pressionados pelo movimento da crosta terrestre, transformando nessa substância oleosa que é o petróleo. O nome petróleo, como eu destaco aí para vocês, ele vem do latim petra, de pedra, e oleum, de óleo. Tá bom? O petróleo não fica na rocha matriz, onde ele foi gerado. Ele vai se deslocando até encontrar um terreno que ele possa se concentrar. Basicamente são o quê? Bacias sedimentares. Tá? Nas bacias de petróleo se aloja, ocupando os poros rochosos e se acumula formando as jazidas, que podemos encontrar nelas o quê? Gás natural, petróleo e água. Normalmente nas partes mais altas, o gás natural, e nas mais baixas, o petróleo e a própria água. Finalizando essa subunidade, né, 4.2, que fala sobre a definição do petróleo, ele pode ser encontrado em profundidades variáveis, lembra que a gente falou lá sobre, no início, né, que a gente começou aqui no Brasil, a 3 a 5 metros de profundidade, até mais de 3.000 metros de profundidade hoje, como a gente vê no pré-sal. Ele é rico em hidrocarbonetos, é a principal fonte energética do mundo como um todo hoje, ou seja, a nossa principal matriz energética, mesmo a gente sabendo que ela é finita, ou seja, um dia ela vai acabar, ela é de uma pesquisa complexa e exploração cara, mas é a base de fabricação do nosso meio de vida principal. A gente tem benzina, óleo diesel, gasolina, produtos decorrentes do petróleo, polímeros, plásticos, medicamentos e etc. Então o petróleo está dentro da nossa vida mais do que a gente imagina, tá bom?